Bíblia King James atualizada, 1 Samuel, capítulo 2. O cântico de Ana. Então Ana proferiu esta oração: Não há ninguém santo como o Senhor. Não existe outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo. Cabe a ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte das cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. Yahweh julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o povo do seu ungido. Então Elcana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir o Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dá um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse: Deixa a gordura queimar primeiro, e depois toma quanto desejares, ele contestava: Não, tu me entregarás a carne agora como te ordenei, ou a tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. O ministério de Samuel. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua esposa com as seguintes palavras: Que Yahweh te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles se tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso os chamou a atenção: Por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los.
Entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais, em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Profecia contra a casa dele. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com ele e profetizou: Assim diz o Senhor: Porventura não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio do Faraó? Eu o recolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, Yahweh, o Deus de Israel, declara solenemente: Prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: Longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecerem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço e jamais haverá algum idoso na tua família. E contemplarás a aflição na minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem idade avançada. E aquele de tua linhagem a quem eu não destruir do meu altar, ficarás apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento, e te provocar tristeza, e todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer com teus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura. Ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. E todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá: Imploro-te que me des alguma função sacerdotal para que tenha algo para comer.